Olha só, muito boa noite, dia 28 de maio de 2020. E mais uma vez a gente está aqui se encontrando. Dessa vez a primeira pessoa que entrou aqui foi o Sean Wang 830, Adriana Érica. E mais uma vez a gente está aqui reunido para fazer uma live especial. Nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, dentro da série de lives que a gente tem feito falando aqui sobre o Corona Sem Neura. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito bacana e muito especial com um super especialista, Dr. Otávio Macedo, dermatologista e especialista em cosmetria. A gente sabe que a pandemia por si só relacionada ao coronavírus já tem sido um desafio para a medicina, para a população, para os governos, para todas as nações. Agora, encarar tudo isso e ainda por cima o desafio da abordagem não medicamentosa, e aqui a gente está falando da quarentena, dos diversos tipos de isolamento, isso sim é um desafio. Então é lógico, a gente convidou um especialista para justamente explicar e passar dicas, orientações, observações de lesões da pele, dos cabelos, enfim, a gente chama dos fâneros, né? Em geral, com o coronavírus e também relacionados com todo esse processo e com o momento. Vamos dar uma olhadinha aqui se ele já chegou. Ele é muito querido, é uma pessoa muito querida, eu fiquei muito feliz de reencontrar ele nesse ano. Olha só, ai que bacana, um monte de gente entrando aqui. Boa noite, pessoal, vamos lá. Deixa eu ver se... já está aqui. Então, vamos solicitar com o Dr. Otávio Macedo. Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, que prazer estar com você por aqui. O prazer é meu. Eu estava falando, né? Uma pessoa tão querida. E a gente se encontrou agora, depois de tanto tempo. Você sabe, Exatamente. bom, eu vou falar para todo mundo aqui, porque assim, a vida ela é tão bacana, tão mágica, né? Tão interessante. Quando eu ainda estava, enfim, não era nem pretendia exatamente, nem estava fazendo medicina. Eu lembro que eu entrei no seu consultório há muito tempo atrás, porque minha mãe estava super preocupada com a minha irmã, que hoje é médica, a Renata está aqui assistindo a gente, com certeza. E a Renata, pequenininha, apresentou o vitiligo e minha mãe desesperada procurando especialista até que chegou em você. E eu lembro que eu era pequeno, ia lá, olha, eu vou te falar olha como a memória do ser humano é interessante. Impressionante isso. Impressionante, eu achava fantástico, eu falava, nossa, esse médico é fantástico, e tinha diplomas. Eu lembro assim, ó, tinha coisa da Argentina, eu não sei porque eu guardei isso na minha cabeça. Memória, incrível. Sensacional, sensacional. Muitos anos se passaram e estamos aqui, isso é ótimo, isso é muito bom. E Eu olha só, agradeço muito o convite, eu tenho acompanhado você, eu acho fantástico essa sua ação com Corona Sem Neura. Eu assisto todas, são assuntos muito variados, parabéns, realmente parabéns. muito obrigado. Olha só, Otávio, a gente sabe que tanto o sistema nervoso, para quem não é da medicina, às vezes acha isso curioso, né? Como a pele, que acaba sendo o maior órgão que faz a nossa interface com o meio ambiente, tem a mesma origem embriológica, né? Exatamente, é sensacional isso, a interligação é enorme, é enorme. Agora, conta pra gente, assim, em termos da pandemia, todo mundo quer saber, o coronavírus, a gente pensa em pulmão, né? Pensa em gravidade, enfim, em UTI, todo mundo preocupado para não pegar, ou se pegar, que tenha um bom desfecho e tudo mais. Mas quando a gente fala da pele, existe alguma característica especial Covid-19 com a pele? Os primeiros casos já descritos lá na Itália, alguns casos graves de internação, eles começaram a mostrar algumas situações. Uma delas chama-se acroisquemia, que na verdade seria uma isquemia das extremidades, dos dedos dos pés, dando até inclusive algumas necroses causadas pelas microembolias, né? Porque existe no Covid toda essa questão do microembolismo. Mas eram casos bastante graves. Outros chamavam eritema pérmeo, que eram, na verdade, também algumas placas violáceas, também nas extremidades, e quadros de urticária, que confundiam com urticárias alérgicas, etc. Outra situação mais frequente eram os exantemas, muito parecidos com os virais, uma rubéola, dessas pitiríase de Gibert e tal. Então, essas características não são patognomônicas da patologia, mas foram encontradas em algumas situações de pacientes, tanto internados quanto em ambulatório.
Então, é bem interessante quando você vê algumas placas de urticária nessa situação. Vamos pesquisar se tem febre, outros sintomas respiratórios ou não. Mas foi o achado que tiveram. Olha só, quem está com a gente aqui com a live também é o padre Fábio de Mello, você sabia? Ah, ele é muito querido. É, dois Foi de mestres. Taubaté. Eu sou de São José dos Campos e fiz faculdade de medicina em Taubaté. Então ele é muito querido, muito amigo. Um abraço, Fábio. Que bacana, está aqui com a gente. Agora, olha só, quer dizer, não é patognomônico, né? Assim como, por exemplo, quando eu vou fazer uma correlação com a minha área, quando a gente fala da questão da anosmia, da perda do olfato, não significa que porque perdeu o olfato é coronavírus. Mas a gente vai juntando pequenos detalhes ali que parece que ajudam na composição do diagnóstico, né? Sim, e a cada semana tem aparecido novas situações. Eu tenho acompanhado algumas lives de um imunologista, inclusive brasileiro, que mora em Berlim, e a doutora Gabriela Munhoz. Eles fazem uma live todo sábado, às 11 horas da manhã, e impressionante, que a cada semana existem algumas novidades, as coisas vão aparecendo e o quadro vai ficando mais aberto, mas não tem ainda nada fechado quando a gente fala dermatologicamente. Olha só, Otávio, os nossos seguidores estão pedindo aqui para publicar o tema da nossa conversa. Eu vou colocar aqui, olha, e fixar. Isso eu não sei fazer nas minhas? Não, você precisa, é só você escrever o comentário, eu já deixo copiado para ser mais rápido, aí você publica. Tá. E quando você clica em cima, aparece ali a possibilidade de você fixar. É bacana porque, enfim, dá para a gente dar uma olhadinha aqui. O que a gente está falando? Olha só, a gente vai falar sobre a saúde da pele e dos cabelos na quarentena. Então, aqui a gente já conversou um pouquinho sobre achados que existem em pacientes com coronavírus, mas, por sorte, a maior parte das pessoas não vai apresentar nenhum quadro muito grave. Eu arrisco dizer até mais que 80% simplesmente vai sentir algum mal-estar ou até mesmo nada e vai passar por essa numa boa. Só que toda essa medida não farmacológica, e aí eu estou falando da questão do isolamento e estou falando dessa questão do estresse que está todo mundo submetido com aumento da ansiedade, pessoal comendo de uma forma compulsiva, então assim, desequilibrando um pouco a alimentação, às vezes não tomando sol de forma adequada, e agora está chegando o frio também, enfim, uma loucura. O que está acontecendo com a pele das pessoas e quais são os cuidados que a gente tem que prestar atenção, doutor Otávio? Eu fiz algumas perguntas no Instagram das 24 últimas horas, perguntei, a sua pele piorou durante a quarentena? 77% de pessoas relataram que realmente a pele piorou. Quando eu fiz a pergunta, os seus cabelos pioraram? 61%. Então, são dados realmente muito importantes. Nós temos recebido na clínica, nós estamos atendendo em regime muito individual, com todas as proteções necessárias, algumas patologias que pioraram. Então, na pele, eu diria que a primeira seria as lesões de acne. Então, pacientes que têm acne começaram a ter alguns surtos de acne, e principalmente a acne mais escoriada, pelo fato da ansiedade, da tristeza, as pessoas manipulam mais. Então, é o que nós chamamos de acne escoriada. Então, essa é uma das grandes queixas. Uma outra também muito importante é a queda de cabelos. Então, a queda de cabelos, nós sabemos que existem vários, vamos explicar aqui um pouquinho os tipos de queda de cabelo. Então, essa que está acontecendo na pandemia chama-se eflúvio telógeno, não é a calvície. A calvície é a alopecia androgenética. O que é um eflúvio? Você começa a perceber a queda de cabelo e em situações de estresse, diminuição do ferro, ferritina, alterações da tireoide, pós-parto, quando você tem uma cirurgia ou após cirurgia bariátrica. Então, o cabelo cai, mais de 100, 150 fios por dia. Então, isso precisa ser pesquisado. Nós fazemos alguns exames laboratoriais para descartar qualquer patologia. Mas, nesses casos, não está acontecendo isso. É simplesmente o estresse. O cortisol, o hormônio do estresse, acaba influenciando todo o folículo piloso. Então, essa é uma queixa muito frequente. Agora, isso tem alguma relação com o gênero? Ou isso tanto faz homens e mulheres e alguma coisa relacionada com a idade? E até mesmo voltando naquela perguntinha anterior, quando você falou, naquele comentário anterior da acne. Sim. A acne tem mais a ver com o adolescente mesmo e o cabelo que cai mais é do homem? Ou agora bagunçou tudo, está tudo diferente? Veja bem, o eflúvio, essa queda bem pontual por causa do estresse, homens e mulheres. É diferente da alopecia androgenética, que é a calvície.
Aí sim, os homens manifestam mais, mas as mulheres também. Nós temos tido cada vez mais casos de alopecia androgenética, da calvície feminina, com rareamento do cabelo, principalmente a partir da menopausa. E aí sim tem a questão genética. Quanto ao eflúvio, essa causa muito pontual, não tem nada a ver. Em relação à acne, obviamente, é o grande problema do adolescente. A partir dos hormônios sexuais, ovários e os testículos, esta glândula sebácea começa a crescer demais e cria o cravo, que é a lesão número 1 da acne. Se ela não tratada, vira pústula, que é a famosa espinha, e aí vai, nódulo, cisto, etc. É uma patologia de adolescentes, é acne vulgar, mas existem patologias de acne de mulher a partir dos 20 anos de idade. Mas, neste momento, todos esses tipos de acne estão vindo muito escoriadas, muito mexidas pelo grau de ansiedade. E nós sabemos que na adolescência existe um componente emocional muito grande, porque o adolescente convive muito mal com a acne. Eu fiz uns estudos há uns 4, 5 anos atrás, muito interessante, foi um projeto chamado Projeto Acne, em que nós detectamos que o emocional faz com que a dificuldade de adesão ao tratamento, o famoso compliance. Por quê? O adolescente ele precisa de estímulo. Essa acne não vai passar com a idade. Os pais precisam entender que precisa levar um tratamento dermatológico. Não vai resolver com uma pomadinha do vizinho caseira. E existe 24 milhões de adolescentes no Brasil. Então, todo adolescente, 80% da população de adolescentes tem acne. Destes 24 milhões, 20% apresenta tendência à depressão por causa do aspecto emocional. E de 20% de depressão, o estudo mostrou 8% de ideias suicidas. Puxa vida. Então, é muito grave. A acne realmente não é uma patologia assim de beleza, ela realmente afeta o desenvolvimento do adolescente de uma forma brutal. E tem tratamento. As pessoas... Eu tenho um livro chamado Acne Tem Cura. Então, é importante dar essa esperança às pessoas que têm acne. Se um dos pais tiver um acne, esse adolescente tem 50% de chance de desenvolver. Então, começou tratamento dermatológico. Agora, em relação ao eflúvio telógeno, né? Isso, esse é o nome. Isso me faz pensar um pouco a estação do outono. Quer dizer, por algum motivo parece que entrou então em sintonia e os fios de cabelo começam a cair. É temporário mesmo? É por aí a forma de pensar? Aqui realmente juntou. Existiam estudos muito controversos dessa questão do outono e realmente parece que existe sim uma correlação de alterações hormonais nesta época do outono, lembrando, né, o outono das flores, das plantas, que fica todo amarelo e cai. Mas neste momento o grande problema é o estresse, a ansiedade, sim. E lembrando que tem outro tipo de queda, que é aquela isolada, que é a areata, alopecia areata ou a famosa pelada. Que também pode acontecer por causa do estresse. 95%. Então, nesse momento, teve o eflúvio telógeno, que é uma perda mais difusa do cabelo, e essas lesões tipo uma moeda, que são isoladas, pode acontecer no couro cabeludo e também na barba. Essa, 95% é psicossomática, sim. Lógico que nós fazemos alguns exames laboratoriais para descartar problemas físicos, mas é 95%. E os tratamentos são muito interessantes e existe uma recuperação, tanto da areata quanto do eflúvio telógeno. Isso recupera. É muito interessante os tratamentos que nós temos. Agora, sim, eu imagino que também talvez exista uma correlação dessa queda do cabelo, sem contar simplesmente com a questão da ansiedade, do momento do ano e coisas assim, com a questão da higiene em excesso, principalmente das mulheres. Assim, pelo menos na minha cabeça fica, né? O homem, tudo bem, lava o cabelo todo dia, né? E ainda mais com esse negócio de você sai, volta, higienização e tudo mais. E as mulheres, geralmente, elas pulam, né? Você pergunta e geralmente mulher, sei lá, lava o cabelo cada 3 dias, cada 2 dias. E agora estão sendo orientadas a lavar praticamente todos os dias. Isso pode influenciar também? Não, na verdade, assim, lavar o cabelo todos os dias não vai fazer com que esse cabelo caia mais. Até ao contrário, a gente gosta que lave, por exemplo, quem tem seborreia ou dermatite seborreica, excesso de oleosidade, se você não lava, o aumento dessa seborreia aumenta o processo inflamatório e faz o cabelo até cair mais. Então, não, lavar demais com shampoo adequado não é um problema. Agora, não existe shampoo também anti-queda, isso é marketing puro. O shampoo existe para limpar o couro cabeludo.
Então, não gaste seu dinheiro procurando um shampoo anti-queda. Você vai procurar um tratamento dermatológico para isso. Então, lavar não. Agora, as químicas podem agredir. Mas nessa fase, as mulheres estão sem cabeleireiro, então está todo mundo com cabelo branco. E não estão fazendo escova progressiva, não estão fazendo nada. Então, aí é um problema realmente bem pontual, mas não tem a ver com as lavagens, não. Realmente não. Olha só, Otávio, a Rita Bueno Manager, está aqui, nossa seguidora, está fazendo a seguinte colocação. Pedindo, na verdade, uma orientação, né? Alguma dica básica para cuidar do cabelo? Bom, vamos lá. O cabelo oleoso tem que ter um shampoo específico para essa lavagem para controlar a seborreia. Os outros, tingidos ou normais, os shampoos específicos para isso. Se tiver uma queda exagerada que você vê na roupa, no travesseiro, vai procurar o dermatologista. Não tenta um famoso shampoo anti-queda, uma loção anti-queda, porque pode existir situações, sim, uma dieta mal balanceada, sem proteína, sem ferro, sem ácido fólico, sem vitamina B12. As alterações de tireoide são muito frequentes, as cirurgias bariátricas. Outra coisa na mulher, a ferritina, é muito comum por causa de menstruações muito intensas, levarem a uma queda de cabelo importante. E quando é um caso de alopécia androgenética, é aquele quadro que o homem pode partir para a calvície. Eu tenho pacientes de 18, 20 anos já procurando tratamento precocemente, porque vai manifestar em algum momento da vida. Mas tem tratamento. Quanto mais cedo começar, mais rápido vai resolver isso. Olha só, eu estou começando a sorrir aqui porque as perguntas são... Enfim, o pessoal quer aproveitar. Olha só. A Cristina pergunta o seguinte: óleo de coco é bom para o cabelo e para a pele também? A Flávia pergunta o seguinte: a gente precisa diluir o shampoo? Será que diminuindo a concentração melhora? Não, pelo amor de Deus, os produtos foram feitos para serem usados na forma que bioquimicamente estão entregues. Colocar pílula no shampoo, isso era antigo também, lembra disso? Isso eu lembro. Não tem função nenhuma, o medicamento foi feito para você tomar por via oral, então não adianta misturar. O óleo de coco, eu uso em casa só óleo de coco para cozinhar, ele é extremamente saudável e ele tem um poder hidratante sim, então ele pode ser usado... Mas não para passar no cabelo, não tem nada a ver. Tem produtos bons para fazer máscara, sabe, hidratação com queratina, biotina, é melhor isso do que grandes invenções, tem que tomar cuidado. Agora sim, a orientação comportamental que mudou para a gente foi o distanciamento social. Isso realmente, o brasileiro, a gente gosta muito de cumprimentar com um beijo, com um bom aperto de mão, com um abraço, e agora a gente está aí com a orientação ao contrário, evitando de qualquer forma. E junto com isso, a orientação da higiene frequente das mãos. Não que nós não fizéssemos, mas agora de uma forma muito mais frequente. Então, assim, você imagina, pessoas que tenham, uma tendência a um transtorno obsessivo-compulsivo com limpeza, podem descompensar do ponto de vista mental, de uma forma exagerada. A questão do álcool gel, também. Então, as pessoas começaram a perceber que a mão mudou, que começou a ressecar. Algumas pessoas já me mostraram, pacientes já mostraram as mãos rachadas, alguns até com escoriação, quase aparecendo sangue mesmo. Como é que faz, doutor Otávio? Porque assim, a limpeza tem que fazer. Encostou em alguma coisa ali, vai precisar limpar. Mas e aí? Como é que a gente faz a equação disso para não pegar o coronavírus e ao mesmo tempo também não machucar a pele? Sim. Obviamente, essas instruções de higiene elas devem ser preservadas, obviamente, mas você tem que, em seguida, usar algum produto que tenha o poder emoliente e hidratante, porque realmente essa pele pode desenvolver dermatites. E em pessoas com dermatite atópica, que é outra patologia também muito frequente, que começa na infância, nas dobras flexurais, há um ressecamento muito importante. Então, vai lavar água morna para fria, não água muito quente. Os banhos mornos para frios e logo em seguida você precisa hidratar. Então existem excelentes cremes emolientes com ureia, vitamina E, várias substâncias. E você, toda vez que lavar, o ideal é realmente hidratar. Porque você pode começar a desenvolver aberturas na sua pele, da barreira cutânea, que pode predispor a uma infecção, por exemplo. Então, álcool gel, lavou hidratante, depois vai colocar filtro solar,
depois um repelente se você tiver em situações de exposição, e aí, por último, o cosmético. Então, é importante essa sequência, bastante nessa sequência. E super hidratar. Além do álcool gel, tem um creminho hidratante toda vez que você lavar a mão. Assim vai ficar... Agora, existem formulações de álcool gel com também hidratante ao mesmo tempo? Não tem. Não. O pH do álcool 70 tem que ser de uma forma que ele não tem um poder hidratante. Ele realmente desengordura e nossa hidratação normal da pele, chama manto hidrolipídico, ele vai sendo retirado. É como um sapato engraxado que você passa ali um álcool, né? Fica craquelado. Você tem que repor essa barreira cutânea. Então, isso é muito importante para não desenvolver outros problemas. Agora, sim, se eu puder fazer escolhas, tá? Eu posso lavar a mão, eu estou num lugar que eu consigo lavar a mão com água e sabão, ou então eu tenho álcool gel à disposição. Qual que seria a dica? O que é melhor eu fazer? Eu evitar usar o álcool gel? Depende também do pH desse sabonete. Se ele for muito detergente, ele vai te desengordar tanto quanto o álcool. Então, se for um sabonete com pH adequado, sabonete para pele ressecada, eu indicaria esse sabonete. Mas o álcool, infelizmente, ele é mais prático e agride. Então, depende do pH do sabonete, assim como o pH do sabonete que você usa no corpo. E hoje em dia, mais frio, as pessoas vão querer banhos mais demorados, mais quentes, um acalanto. Existem alguns óleos de banho que são muito práticos, já prontos, tem algumas marcas muito boas. Você terminou o banho, passa esse óleo no corpo, dá uma enxaguada, ele já dá um poder hidratante. É interessante isso para quem tem preguiça de passar o hidratante no corpo todo, principalmente homens, por causa das regiões de pelo, etc. Então, óleo de banho tem alguns muito interessantes logo depois aí do banho tradicional. É uma dica boa essa. Quer dizer, isso é muito importante, né? E eu vi que você comentou o seguinte, Otávio. Depois que a pessoa, então, fez a higiene, hidratou, você falou sobre filtro solar. E esse Sim. é um tema, um tema que, assim, às vezes gera uma certa polêmica também no pessoal. Porque a gente fala, olha, exposição solar faz bem. Você tem contato da luminosidade com a retina, isso estimula seu sistema nervoso, altera nível de neurotransmissores, deixa a tendência à depressão, aquele mobilismo ali de lado e melhora. E também tem o lance da vitamina D, né? Que de alguma forma faz... E tem toda aquela outra preocupação com a agressão à pele e também com o câncer de pele. Como é que a gente equilibra isso agora nessa fase? O que é melhor? Veja bem, o filtro solar, ele tem que ser incorporado na nossa vida, né, o ano todo, independente se é verão ou tal. Por quê? Existe radiação ultravioleta, existe radiação da luz visível, então os tablets, os celulares, eles estão também agredidos. Existe o calor, o infravermelho. Então, rotina nossa, a vida toda, todos os dias, filtro solar. A questão da vitamina D é muito bem lembrada. Obviamente, a imunidade, a gente fala em vitamina D. Agora, você não pode repor vitamina D a seu critério, e nós precisamos, a vitamina D ela é sintetizada na pele. Só que você não precisa tomar sol do meio-dia, se você tem, inclusive, pode levar tendência ao câncer de pele e ao fotodano, fotoenvelhecimento. Existem protocolos, né, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Dermatologia, mostrando que se você tomar sol 3 vezes por semana, por exemplo, na varanda, do joelho para baixo ou nos braços, é o suficiente para a síntese da vitamina D. Então, essa desculpa que eu tenho que tomar sol no corpo inteiro por causa da vitamina D não é correta. A vitamina D hoje é considerada um hormônio, uma substância absolutamente necessária para o cálcio, a prevenção da osteoporose, osteopenia. Então, ela sim. Então, você pode tomar sol dessa forma que eu estou falando, 3 vezes por semana, 15 minutos, nas extremidades. Então, e o sol de meio-dia é totalmente perigoso, sim, continua sendo grande, né, o maior incidência de câncer de pele. E aí, hoje em dia, os níveis até 20 são os razoáveis, de 20 a 40 são os ideais. E aí o seu médico pode repor ou não. Por quê? A nossa alimentação, que seria rica em vitamina D, nós não temos. São os peixes de profundidade, que é o atum, o salmão e tal. Então, a dieta simplesmente não vai suprir. Você precisa do sol na pele para essa síntese de vitamina D. E aí surgiu outro problema, porque você também na quarentena tomou sol e piorou algumas patologias. Por exemplo, o melasma, que é aquela mancha típica de gravidez, que eu também tenho tido algumas pacientes voltando agora com piora do melasma.
que é uma patologia, você sabe, a gente fez até um programa falando sobre Sim. ele. Ela é crônica, ela é vai e volta, mas tem tratamento. Existem várias opções hoje em dia, né? E o melasma, hoje em dia, nós sabemos que existem dois componentes. Não é só a mancha marrom, não é só o pigmento. Não adianta você passar ácido hidroquinônico. Tem um componente vascular. E este vaso debaixo do pigmento precisa ser tratado de uma maneira específica, que são lasers específicos para vasos. E os pigmentos para lasers específicos de velocidade de nano e picosegundos. Então, eu falei do melasma por causa da vitamina D e por causa do sol. Eu dei uma Sim, mas, mas assim, é algo também que você tem notado que tem surgido no consultório, as pessoas estão reclamando disso, estão Exato. apresentando Então, piora disso. queda de cabelo, a acne, o melasma e também a rosácea. A rosácea é aquele rosto vermelho, né, que também é uma situação de pele hipersensível com muita vascularização e que tem surtos de estresse e ansiedade, também pode piorar a rosácea. Nós temos tido alguns casos também de procura para tratamento da rosácea. Agora, em relação às unhas, alguém tem falado alguma coisa disso? Porque eu imagino que, enfim, talvez a gente tenha alguns problemas, né? Do ponto de vista de saúde mental, a pessoa muito ansiosa, ela leva a mão à boca, ela rói, e a gente está falando justamente agora para evitar isso, né? Porque na época de pandemia não é só a questão da higiene, a questão de levar a mão para o olho, para a boca, para o nariz, você pode estar levando ali o coronavírus. Sim, então, como desidrata muito também, nós falamos que a unha ela precisa ser hidratada. Então, o creme que você passa na pele, passe também nas unhas e nas cutículas. Eu sou totalmente contra retirar a cutícula. Para mim, para nós dermatologistas, a cutícula é uma forma de proteção de barreira. Então, não vamos brigar com as manicures. Mas você pode hidratar muito bem a cutícula com o mesmo creme que você usa no corpo. De preferência, algum que tenha a ureia. A ureia é extremamente hidratante. Existem também alguns esmaltes, bases específicas para fortalecimento da unha. Isso pode ser usado diariamente. Normalmente elas têm biotina, tem dexapantenol. Então, muito bem lembrado, as unhas precisam ser também hidratadas. E aí você lembrou bem do estresse de cabelo. Então, além do eflúvio, existe a tricotilomania, que é arrancar, né, os cabelos de uma maneira bem obsessiva compulsiva. Seria um toque, é a retirada também. E nessas situações, quem já tinha um pouco da tricotilomania acabou dando uma piorada também. Acabou piorando, né? Você sabe que uma vez eu fui para a Austrália, o que me chamou a atenção lá é que eles não têm o hábito de fazer a cutícula. As mulheres, elas fazem de uma outra forma, elas basicamente empurram. E simplesmente fica ali, e meio que parece que dá uma atrofiada, ou sei lá, mas não tiram. Na verdade, assim, eu não tiro a minha cutícula, e se a gente for ver, ela é normal. Ela não cresce, ela não tem. Ela fica. Obviamente que isso é um modelo, que nem a depilação wax, né? O biquíni, a depilação tipo biquíni brasileiro. São modas, modismos, e eu acho que é irreversível. Mas se você deixar a cutícula, ela não vai ficar com aspecto inestético se você passar um pouquinho de hidratante. Isso é super tranquilo. Agora, sim, em linhas gerais, como que a gente faz para tirar a neura disso tudo, doutor Otávio? Porque, assim, veja, a gente está falando aqui não só de beleza, estamos falando de saúde, mas tem uma conversa direta, né? Quando você se olha no espelho e vem aquele baixo astral, vem aquela preocupação, tem gente que gostaria de estar com livre trânsito, tem gente que foi mandado embora, tem muita gente que está com os filhos e está agora valorizando o trabalho do professor de uma forma incrível. Enriquecedora. E assim, quando a gente fala de coisa psicossomática, de doença psicossomática, e manifesta na pele o problema, e as outras coisas também pioram, é uma loucura, né? Porque aí vem tudo junto, né? A estima baixa, o problema aparece. Como é que faz com tudo isso? O controle desse emocional, né, em situações desse grau de estresse que nós estamos tendo, que é totalmente atípico, é a velha conversa, né? Tentar realmente você ter a rotina normal, se você tem o seu trabalho, acordar, tomar o banho, se olhar no espelho, né, pentear, colocar o perfume como se você fosse trabalhar. Não pode entrar nesse clima de ficar de pijama, ficar jogado no sofá, porque isso vai levar, sim, a sua autoestima muito para baixo. Num momento em que nós não podemos ter esse emocional tão baixo, piorando, inclusive, a imunidade.
Eu acho que essa questão de fazer atividade física, né? Então as pessoas estão engordando. Daqui a pouco elas vão chegar nas nossas clínicas querendo perder a gordura localizada, né? Ganhar, recuperar tudo que neste período acabou ficando de uma forma muito desequilibrada. Eu gosto muito de meditação. Eu acho que o mindfulness não é só um modismo. Eu acho que ele veio para ficar. Eu acho que é uma capacidade que você tem de fazer um equilíbrio psicossomático muito importante. Eu sei que é difícil, a cabeça voa, os pensamentos voltam. Eu tenho feito, eu acho que intensifiquei a minha meditação agora na quarentena. Eu entrei num ritmo realmente e eu vejo que me dá muito mais equilíbrio, apesar de toda essa pressão que nós estamos tendo. Uma outra pergunta que eu fiz, já que estamos falando de autoestima, eu perguntei assim, porque na cosmiatria nós fazemos procedimentos estéticos que nós queremos melhorar a autoestima das pessoas. Obviamente que foi tudo parado. E eu coloquei, você já tem vontade de fazer toxina botulínica? E eu recebi 70% de pessoas que sim. Por quê? Elas, né, diante de tanta tragédia, as pessoas querem melhorar e elas estão procurando alguma coisa. Na minha opinião, a toxina botulínica é o primeiro procedimento em termos de eficácia rápida para você se ver melhor. Então, a aplicação clássica da toxina, nós usamos a toxina há 25 anos. Ela então é seguro, né? É seguro. Totalmente seguro. É uma técnica muito segura, feita nos pontos. Foi apurado toda a questão da aplicação. E ela é usada, então, para açúcares, é usada para enxaqueca, é usada para excesso de transpiração. E depois eu quero falar sobre depressão e toxina, que é um estudo muito interessante. Perfeito. Mas olha só, deixa eu só deixar uma pergunta aqui, que me chamou a atenção, me saltou aos olhos aqui, já que a gente está falando da cosmiatria e de toda essa aplicação da dermatologia e do conhecimento para a pessoa se sentir melhor, mais bonita e, portanto, mais saudável com ela mesma, né? Claro, claro. Olha só, a Sana Dantas fez o seguinte pedido. Fala um pouquinho sobre olheiras, por favor. Porque, de fato, a olheira faz com que a pessoa tenha um aspecto, às vezes, cansado. Isso pode representar, de fato, uma noite mal dormida. E, Claro. assim, existe como lidar com isso? Como tratar com isso? Com certeza. A olheira também, existe agora uma fisiopatologia muito mais clara, porque a gente pensava em olheira, né, o panda, só escuro, vamos lá tentar clarear. Não, a olheira ela tem 3 componentes. Então tem um pigmento, que você vê aquela escuridão. Se você puxa a pele, você vai ver vasinhos. Então tem um componente vascular e tem o degrau. Então às vezes falta sustentação que dá aquele ar encovado. Então não adianta usar só um creminho anti-olheiras. Nós temos, então, tecnologias para tratar as olheiras que se baseiam em clarear. Então, existem pigmentos, antipigmentos, cremes, existem lasers. O mesmo laser que nós tratamos tatuagens, que você tira o pigmento da tatuagem, você vai também tirar o pigmento da olheira. Quando tem o componente vascular, nós temos que usar um laser específico para vasos, que é o que trata as varizes, etc. E a grande novidade nesses últimos anos é colocar um pouquinho do ácido hialurônico. O que nós usamos para preenchimento, para lábios, nós também colocamos um pouquinho quando existe o diagnóstico do degrau. Aí você consegue dar uma planada. Então, acho que essa é uma dica, é uma filosofia nova de tratar olheiras, que as pessoas tinham ideia que era só creme, era só para clarear. Não, são 3 componentes que causam a olheira. Agora, eu imagino que um tratamento como esse existe um planejamento com o paciente, né? Sim, porque sim. Tem que ter uma conversa muito franca, um passo a passo, não é alguma coisa que em simplesmente um encontro a pessoa vai resolver de repente. A nossa primeira conversa é sempre muito ampla. Eu preciso entender, inclusive, o comportamento psicológico desse paciente, porque às vezes nos chega com uma expectativa muito alta e nós temos que mostrar até onde nós podemos. Mas a cosmiatria evoluiu muito nessas últimas décadas. Eu cheguei no Brasil em 81 e aí a cosmiatria não existia. Foi a partir disso, a tecnologia foi avançando, que hoje eu me sinto muito confortável em estar tratando várias patologias inestéticas e prevenindo, né, o ageless, o prejuvenation, né, aging gracefully. Então você vai cuidando dessa pele, desse rosto, de uma maneira muito sutil. Uma das minhas filosofias, do meu trabalho, do meu site, é less is more. Então o meu paciente que eu faço toxina, ele não sai congelado. Eu não congelo as expressões, eu gosto que continue algumas expressões para ficar natural. O que mais me conforta é quando o paciente volta depois de 15 dias e fala, doutor,
estão achando que eu estou bem, mas ninguém sabe o que eu fiz. Isso é sensacional, porque os procedimentos eles são minimamente invasivos. Então, eu costumo falar com o meu paciente assim, é o beauty plan. Vamos fazer um beauty plan para 6 meses, 1 ano. E a gente vai escalonando qual é a sua prioridade. É o terço superior, ou é o seu pescoço, ou é a celulite. Então, desta forma, a gente consegue, paulatinamente, conseguir um aspecto muito rejuvenescido sem cirurgia. Essa é a Olha que interessante. Amanhã mesmo eu vou estar publicando no meu blog no UOL um texto que eu vou falar. Eu vou falar um pouquinho aqui, eu não vou falar tudo, senão as pessoas não leem o texto, né? Porque lá tem dicas incríveis. Justamente discutindo, Otávio, essa questão da expressão facial, porque o nosso cérebro é rápido, né? Ele aprende coisas conforme as dificuldades vêm aparecendo, que a gente agora vai ter com o uso da máscara. Então a gente vai estar assim. Então, mais do que nunca, esses 2/3 superiores, eles vão ser importantes. E as pessoas vão querer ter isso bacana, isso bonito, isso com um aspecto não cansado, não desesperado, para justamente transparecer saúde, transparecer coisa bonita, né? Que interessante. O nosso assessment, quando a gente vai analisar um rosto, realmente nós focamos 3/3. O terço superior, o terço médio e o terço inferior. Então, isso que você falou, nós vamos realmente agora começar a melhorar muito mais essa área. Você consegue, com a toxina botulínica, fazer uma abertura desse olhar, você consegue com um pouquinho de hidratação do ácido hialurônico, e lasers, por exemplo, existe o ultrassom microfocado que trabalha a musculatura. Nós conseguimos dar uma levantada na musculatura da pálpebra com essa tecnologia que é o ultrassom microfocado minimamente invasivo. Então, existe realmente muitas dicas. E já que você falou desta área e autoestima, etc., não sei se você leu um artigo, em 2014 foi feito um estudo em pacientes com alta depressão, a Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, fez isso. E eles aplicaram a toxina, 74 pacientes. E eles perceberam que 52% que fizeram a toxina, nesta região da glabela, que é onde nós expressamos tristeza, aquela preocupação, né, quando a gente fica assim, preocupação, né? Eles tiveram 52% de melhora da depressão com a toxina. Eu achei isso super interessante e aí explicaram que a contratura dessa musculatura, você não mostrando tristeza, mau humor, esse paciente com depressão teve uma melhora incrível. Então, a toxina ela tem também as suas indicações nesses casos de alteração de humor, depressão. Olha só, eu tô gostando de escutar isso, viu, Otávio? Você sabe que tem uma seguidora nossa aqui que justamente perguntou isso, a Magda Viel, falou toxina botulínica nos casos de depressão. Olha só, você sabe que a gente fala muito o seguinte, né, o poder do sorriso. Quando a gente sorri, a gente diz para as outras pessoas que a gente está bem e elas abaixam a guarda e tudo fica melhor. E tem um caminho inverso. O cérebro também, ele interpreta, quando a gente tem essa mímica facial de felicidade, de alegria, e de alguma forma também vai tendo um efeito calmante, né? Vai tranquilizando. Tanto é que, às vezes, quando a pessoa está muito nervosa, é dito, ela riu de nervoso. É quase como se fosse um mecanismo do próprio cérebro pedindo um determinado alívio. Agora, quando a gente fala de alteração de fora para dentro, da expressão facial, com melhora, realmente é incrível, né? A gente começa a perceber que é holístico mesmo, né? Um todo, né? A gente não consegue olhar separado as coisas. Porque a depressão, lógico, é uma patologia complicada, neurotransmissores, etc. Mas essa questão da contratura muscular influenciando no humor, na tristeza desse paciente, ou fazendo melhor, eu achei incrível. Esse estudo foi em 2014 e parece que estão fazendo protocolos aí continuamente. Eu acho que é um caminho muito interessante, além de ter tirado a ruga, né? Obviamente. Agora, sim, até que ponto vai a cosmiatria? Até que ponto existe a conversa com a cirurgia plástica? Como é que funciona isso? Eu posso pensar assim, ó, tem a neurologia, a neurocirurgia, tem a cardiologia, a cirurgia cardíaca, tem a cosmiatria, a cirurgia plástica. Existe um território que ambas conseguem ir? Ou é um time junto, na verdade? Como é que é? Sim, eu diria que a cosmiatria, nesses últimos 30 anos que eu vi a evolução, então há 30 anos atrás você só tinha ácido retinóico, você passava e ficava com a pele bonita. Você não conseguia tratar flacidez, não conseguia tratar ruga, etc. Aí foi aparecendo todas essas tecnologias e, obviamente, os cirurgiões plásticos também começaram a usufruir dessas tecnologias e hoje em dia nós vemos que casos de flacidez,
O meu paciente eu consigo levar muito mais. Na época do Pitangui, 40 anos, eu tenho pacientes que aos 40 anos já faziam lifting. Eu tenho pacientes que fizeram aos 40. Isso é inadmissível hoje em dia. Eu acho que um lifting só vai ser necessário quando existe um grau de flacidez muito importante. Para a flacidez, nós começamos a tratar, a gente perde 1% de colágeno ao ano a partir de 25, 30 anos. Então, nós já começamos aos 30 anos fazendo o que nós chamamos de bioestimuladores, que não é um preenchedor. Existem dois tipos, o ácido polilático e a hidroxiapatita de cálcio, que vão ser injetados na sua pele como um todo e fazer com que você produza colágeno novo. Isso é uma tecnologia sensacional para uma faixa etária de 30 anos. E aí você vai associando. Então, você tem essa sustentação. Eu costumo fazer uma figura muito fácil para meus pacientes. Então, assim, imagina uma cama. Na cama você tem o estrado, você tem o colchão, você tem o lençol. Para eu deixar essa pele bonita, eu preciso ter estrutura. Então, ali eu preciso de substâncias mais densas, mais profundas e trabalhar o músculo, que eu faço com ultrassom microfocado. O colchão, que é a derme, que é o colágeno, aí você vai fazer laser, você faz os bioestimuladores, etc. E não adianta ter uma cama boa e um lençol horroroso. Aí você vai fazer um recapeamento. Você vai usar lasers fracionados para deixar a pele bonita. Agora, tem algumas pessoas que só precisam deixar a pele bonita. Então, daí você vai com um laser fracionado. Então, essa estrutura, o entendimento da estrutura da pele faz com que nós tenhamos esses procedimentos minimamente invasivos e deixamos a cirurgia plástica. Lógico, a pálpebra, essa realmente precisa. A flacidez de pálpebra chega uma hora que só realmente fazendo a cirurgia. Mas o rosto, essa flacidez de terço inferior, que antes fazia muito precocemente, eu acho que antes de 60, 65 anos não precisa de cirurgia. E os próprios cirurgiões plásticos, tem vários conhecidos e queridos, também fazem esses procedimentos. O perfil do paciente, hoje em dia, ele já não quer coisas tão invasivas. Então, esses minimamente invasivos vêm de encontro a esse tipo de paciente que quer no downtime. Você não quer recuperação, você não quer ficar escondido em casa. Então, é aí que entra a cosmiatria. Otávio, olha só. A Ana Paula Barros, ela, de uma forma muito gentil, ela fez um comentário e sugeriu uma coisa. É lógico que a gente está falando de saúde da pele e dos cabelos, mas você sabe que o pessoal quer aproveitar a oportunidade. Está falando com você aqui. Então, vamos lá, ó, eu vou ler, tá? Ela fala o seguinte, ó, ampliando para o corpo, qual a dica para celulite, que é a tortura da maioria das mulheres, né? E muitas estão em casa agora, estão olhando mais para o corpo e ficam preocupadíssimas. A cosmiatria, ela, de alguma forma, ela tem como ajudar? Existem ferramentas para isso? Sim, com certeza. Então, hoje em dia, a gente realmente não é só rosto, é rosto, colo, pescoço, as mãos envelhecem, a orelha você pode preencher, você pode melhorar o dorso das mãos. E, obviamente, a celulite é a maldade para a mulher, porque ela é hormônio dependente. Então, a partir da adolescência, toda mulher tem estrógeno. Esse estrógeno vai encharcar a gordura e vai dar a famosa celulite. Sim, tem tratamento. Ela é sempre são várias técnicas, não tem milagre. Você precisa ter uma atividade física, uma orientação de dieta, e os tratamentos hoje em dia são muito, muito, muito eficazes, porque existem traves, né? Então, aquele famoso capitonê do sofá. Você precisa quebrar essas traves. Então, tem aparelhos de correntes que quebram, nós chamamos de X-Waves, elas são correntes muito fortes que quebram as traves de fibrose. E aí você precisa tratar esse tecido gorduroso e dérmico com várias tecnologias, radiofrequência, você tem outros tipos de correntes eletromagnéticas, mas é um pool de tecnologia. Eu não diria que você tem um aparelho específico. Para a celulite, existe sim um tratamento global e, em alguns casos que existem pequenas depressões, nós fazemos os bioestimuladores. O que eu falei para o rosto, para sustentar, fazendo colágeno novo, ele também pode ser usado nas depressões de celulite. E tecnologias agora que trabalham a musculatura. Então, não adianta você tratar tudo em cima e ter um músculo flácido. Então, existem aparelhos que estão chegando, já chegaram alguns no Brasil, que vão trabalhar 20 mil contrações no músculo, por exemplo, seu abdômen no glúteo, que são as contrações supramáximas, que correspondem a X sessões de abdominais que você faz na academia. Então, até isso vem de encontro. Você vai conseguir hipertrofia muscular com correntes específicas. São correntes de alta intensidade magnética. Então, assim, é um pool.
Você viu que eu falei de tudo um pouco. Então, tem tratamento sim. Dá para começar agora no inverno para chegar no verão usar um biquíni. Dá para fazer isso nesse período de tempo? Então, com certeza, 2 meses você consegue uma melhora bem importante. E é importante realmente não deixar para novembro, né? Os tratamentos corporais, eles começam a ter uma ascensão nas clínicas a partir de setembro, até fim de agosto, porque você consegue chegar no verão. Não são tratamentos curtos, são sempre várias sessões. Então, precisa de uma programação bem importante. As pessoas estão perguntando aqui, Otávio, sobre alguns remédios, alguns princípios, como, por exemplo, olha, primeiro, babosa. A babosa, ela tem alguma interferência, aloe vera, né? Na saúde do cabelo, ou então para rugas? A Não, a aloe vera, Gilcap 38 que está perguntando isso. tem um princípio ativo cicatrizante, existem alguns produtos, né? Os cosméticos, eles têm princípios ativos muito importantes hoje em dia, de alta tecnologia. Mas nós temos que entender que os cosméticos, 5% eles conseguem penetrar. Então, eles conseguem sim hidratar, deixar essa pele mais macia, atenuar algumas linhas leves, mas não vai tirar mancha sozinho, não vai tirar ruga. Existe um marketing muito importante. Mas os cosmecêuticos, eles são muito interligados aos nossos tratamentos. Nós preferimos, hoje em dia, colocar esses princípios ativos de uma maneira mais rápida. Nós chamamos de drug delivery. Você vai entregar a droga direto na derme. Através de quê? De microagulhamento. Então, existem várias técnicas como você vai perfurar esta pele, criando pequenos canalículos que vão deixar a medicação penetrar no local certo. Então, às vezes, é preferível você fazer 3 sessões do MMP, que é a microperfusão de medicamentos na pele ou no couro cabeludo, do que ficar usando um creme caríssimo durante 3 meses. Então, existe esse custo-benefício. Eu sempre fui muito a favor de um princípio ativo fundamental, que é o ácido retinóico. Eu uso ele há 40 anos nos meus pacientes. Ele realmente é o ácido que mais funciona, porque ele chega até a derme. Ele consegue estimular colágeno. Aí o filtro solar. Então, você tem dois produtos fundamentais. Filtro solar de manhã e um ácido à noite. Você vai gastar muito pouco. Você deixa, em vez de comprar um creme de 500 euros, fazer uma sessão de toxina botulínica. Então, esses critérios, essa orientação do dermatologista, né, no skincare, nos cuidados com a pele em casa, são fundamentais. E é uma parceria. O paciente tem que fazer, entender e fazer a parte dele. Quer dizer, a pele precisa de cuidados, né? Muito mais do que simplesmente mantê-la limpa, né? Tem que ter um cuidado especial. Alguém aqui perguntou também, que já passou aqui, porque tem muita gente perguntando, viu, Otávio? Sobre a questão da papada, se a cosmetria também, de alguma forma, consegue, de alguma forma... Com certeza. Tem. A papada, tem 2 coisas na papada. Tem a gordura e tem a flacidez. Para a gordura localizada, nós adoramos um método que é pelo frio, chama-se criolipólise. Você vai congelar essa gordura, é um aparelho que vai fazer uma sucção, como se fosse um aspirador, você fica ligado no aparelho durante 1 hora, congelando a gordura. O frio vai destruir esta gordura. A apoptose da célula vai destruir. Leva 2 meses para ser eliminado. O que você perdeu, perdeu. Se você não engordar mais, a papada foi embora. Agora, precisa ver se também tinha a flacidez junto. Além de a flacidez ser estimulada com lasers, você vai conseguir fazer uma retração. Às vezes, se você conseguir fazer um preenchimento nessa região da mandíbula, você vai retificar essa área. Então, você associa técnicas. E lembrando de queixo duplo, tem um texto muito bom que a gente tem usado, que é o pescoço tecnológico. Chama Neck Text ou Neck Tech. O que é isso? Com esses últimos anos, usando os tablets de celular, a sua tendência é fazer 60 graus. E com isso você vai fazer maior protrusão dessa área, criando um queixo duplo. Então, o queixo duplo não é só a sua constituição. Quer dizer, o queixo duplo que você está falando não é aquele queixo dividido aqui. Não, o queixo nessa linha da papada. Quer dizer, a pessoa faz uma dobrinha aqui e outra dobrinha aqui. Exatamente. Você começa a perceber quantas horas nós ficamos com o celular ou com o tablet. Então, esse ângulo aqui de 90 graus, que é 0, digamos assim, nesta posição você tem um peso aqui na nuca cervical de 6 a 7 quilos.
À medida que isso vai descendo, chega a 60 graus, existe um peso de 27 quilos na sua cervical. Você pode imaginar, então, os problemas, né, que são causados pela tecnologia. Nós estamos numa era que não vamos deixar, mas é importante a ergonometria. Você entrevistou a Bianca, eu também entrevistei. Sim. Aprendemos muito com ela, porque é questão postural, a cadeira e tal. Então, eu até pus um post desse pescoço tecnológico. Eu vou postar de novo, porque acho que muita gente não sabe, e é muito interessante saber que o peso piorando o seu rosto e esteticamente criando o queijo duplo. Quer dizer, além de fazer bem para a postura, a gente se reeducar, a gente vai ficar mais bonito, né, Otávio? Com certeza. A estética, o seu visual de frente e de lado, não vai precisar esconder de jeito nenhum. Olha só, como a gente ainda tem algum tempinho aqui, pelo menos uns 9 minutinhos aqui, eu queria aproveitar as suas opiniões práticas em relação à alimentação. Porque a gente sabe que, assim, existe muita coisa que é dita e, às vezes, enfim, é lenda, né? Não é verdade. Do tipo, a pessoa comeu muito chocolate, ela necessariamente vai ter espinha. Então, assim, dentro de mitos e verdades, assim, se a gente pudesse imaginar que está todo mundo agora prestando muita atenção no seu estilo de vida, ou se não está prestando, dá para prestar, porque passem a prestar. O que as pessoas deveriam ter para a saúde da pele, do cabelo e das unhas nas refeições diárias e o que elas deveriam não ter? Já dando um pontapé inicial aqui, que certamente você vai falar que a hidratação é fundamental e a gente consegue também, de alguma forma, contribuir bebendo água de uma forma que vai ajudar o seu rim, seu aparelho cardiovascular, mas vai ajudar a pele também. A hidratação da pele também. A alimentação, assim, é a mais variada possível. O prato tem que ser o mais colorido. Então, as frutas, as verduras e tudo mais. Agora, as fontes de proteínas são fundamentais para a nossa formação de colágeno. Colágeno é uma proteína. Então, nós temos que dar aporte maior de proteína, seja 250 ou 500 gramas de proteína ao dia, né, de boa proteína. Quem é vegano vai achar as proteínas na lentilha, no tofu, etc. O famoso hidrolisado de colágeno, todo mundo pergunta nas lives, o colágeno funciona ou não funciona? O hidrolisado de colágeno, os peptídeos e o verisol, que é um princípio ativo, se você ingerir, você vai conseguir dar material, um aporte para a sua pele, para o seu organismo produzir, desde que você estimule. É como o BCAA. Se você tomar e não fizer musculação, não vai acontecer nada. O whey protein, mesma coisa. Então, nos tratamentos tecnológicos, os lasers, radiofrequência, você tiver uma ingesta do colágeno, vale a pena. Fora isso, que dicas eu poderia dar? Os 2 litros de água é fundamental. E quanto ao chocolate, muito bem lembrado. Chocolate, se ele for de cacau puro, 70%, 80%, ele não vai causar acne. O problema é o leite, são os derivados do leite e o açúcar, porque vai causar um pico de insulina e vai desencadear todo o aumento de testosterona, vai piorar a acne. Então, se você comer um chocolate de alto índice de cacau, não tem problema. Não é a gordura do chocolate que causa gordura na sua pele, é outro mecanismo. Mas você diz o quê? O chocolate a 50%, 60%, 70%, é isso que você está dizendo? Exatamente. Chocolate Lógico amargo. que o mais gostoso é o amargo. O chocolate ao leite, que é o que nós adoramos, ele é muito açucarado. Então é um pico de insulina, assim como o excesso de carboidrato de absorção rápida, a farinha branca, as massas, o pão, você vai gerar esse pico e desencadear toda a cascata hormonal, piorando a sua acne. Então, isso é um mito que precisa ser quebrado. O whey, muitas pessoas podem gerar acne, sim. E quanto a essas leguminosas, né, amêndoa, amendoim, etc., eu sempre peço uma observação. Se você comeu, viu que piorou, eu não posso comer amendoim, que outro dia tive 2 lesões aqui. Então, elimina isso. Mas não comprovadamente todas as comidas gordurosas geram acne. Porque não é a gordura da comida que aumenta o óleo da glândula sebácea. São coisas distintas. Olha, interessante isso. Em relação à carne animal, de origem animal, tem alguma que pode ser considerada melhor para a pele ou pior? Porque a gente ouve muito dizer o seguinte, a carne de porco faz mal para a pele. Pois é, então, não. Ou não dá para dizer também a mesma coisa. Gordura, isso é um mito. Então, a gordura da alimentação não é o que vai gerar o aumento da sua hiperprodução de glândula sebácea, que vai dar o cravo, que vai dar espinha, etc. Então, a alimentação bem variada, a carne, eu não acho, não acredito, e não é um causador de acne, por exemplo.
O amendoim, as amêndoas, etc., tem maior poder, o whey protein e as farinhas brancas. Isso sim. Agora, sim, Otávio, a gente vive num país tropical, né? Uhum. E assim, para a gente, quase que um sinônimo de beleza, de saúde, de vitalidade, é a cor da pele. Claro, É claro. lógico que a gente tem uma variedade genética incrível, nosso país é sensacional, porque a gente tem negros, orientais, europeus, enfim, e assim vai. E é incrível, para cada um vai ter uma determinada orientação. Mas sempre que a pessoa ela parece corada, a gente sabe que tem uma leitura biológica aí que tipo não está com anemia e ao mesmo tempo está mais bonitinha. E eu lembro Claro. quando eu estava na época de faculdade, e a gente viajava, ia surfar e coisas assim, o que a turma falava sempre era o seguinte: pô, já que a gente vai para a praia, vamos aumentar a ingesta, comer mais cenoura, mais mamão, porque tem beta-caroteno, que naturalmente a pele vai ficar mais bronzeada. As meninas adoram ficar com marquinha de biquíni. E aí, por outro lado, eu fico imaginando, o dermatologista deve ficar maluco, né? Fala, puxa vida, passa protetor solar, mas também entende que tem toda a questão da sensualidade, da marca do biquíni e tudo mais. É Claro. verdade esse negócio da cenoura, do mamão, como uma Veja bem, fonte? são pigmentos que vão ajudar, mas a sua melanina depende da sua genética, né? Tem pessoas que vão bronzear muito mais rápido e outros só vão queimar. Então, a pessoa branca, 48 horas, ela vai ficar vermelha, vai descascar, não vai bronzear nunca. Então, assim, filtro solar também deixa você bronzear. Se você usar um filtro solar 30, eu vejo, se você tem uma pigmentação morena, você vai bronzear saudável. Então as pessoas precisam tirar da cabeça que filtro não deixa bronzear. Não é verdade. Eu uso filtro 30 e eu bronzeio. Obviamente, na minha geração não tinha filtro, a minha foto de formatura era um bronzeado, quer dizer, era outra geração. Mas hoje o filtro vai te deixar bronzear, sim. E é necessário para a vitamina D, obviamente. E os horários de pico famosos, antes das 10 e depois das 4. Só que todo mundo chega na praia ao meio-dia. Então, filtro solar 30 vai te bronzear, eu te garanto. E, logicamente, esse dano cumulativo vai destruir o seu colágeno, que você já perde 1% a partir de 25 anos. Então, cuidado, não vale a pena. Faça um banco de colágeno, menos sol, mais procedimentos de bioestimulação e não vai atrás da cor. Obviamente, eu tenho que dizer, nesta pandemia, eu tomei sol. Eu falei, eu vou transgredir. Tomei sol, saudável, porque com filtro solar eu estou com uma cor. As pessoas estão falando, o que você fez? O que você fez? Eu tomei um pouco de sol. Não é um problema, desde que você use o filtro e respeite os horários. Mas essa ideia da cenoura, do mamão, comer um pouquinho mais, tem a ver isso ou não? Ajuda sim, ajuda. Agora, uma dica, você quer ficar totalmente sexy, existem os autobronzeadores, melhoraram muito. Existem alguns patchzinhos que você passa, mulher antes de uma festa, vai usar um vestido em pleno verão, autobronzeador. Isso nós aconselhamos muito. Mas o que é Então, o autobronzeador? É uma maquiagem? não, é um pigmento que aplica sim e que vai dar o aspecto. Existe a dihidroxiacetona, que é uma substância química que vai atuar ali na melanina e vai te dar o aspecto. Ele é cosmético, ele vai sair com a água. Não tem nenhum dano. As indústrias cosméticas evoluíram muito nesse sentido. Então, autobronzeador e sol benéfico, sol saudável com filtro. Pô, Otávio, acho que a gente ia ficar a noite inteira aqui conversando. Que maravilha, viu? Que live agradável. Eu vou agradecer você muito, mas eu não tenho como não falar para você. Não sei se você está lendo aí na mesma velocidade que está aparecendo aqui para mim. Olha, o pessoal está gostando demais de você. Muitas pessoas perguntando qual que é o seu telefone, qual que é o seu endereço de consultório. Bom, gente, é o seguinte, hoje em dia é o seguinte, Entra no acabou a live Instagram. aqui, isso que eu ia falar. Assim, ó, acabou aqui, ó, vai lá no Instagram, dá uma olhadinha ali, ele vai ter enfim, você vai conseguir chegar até o Dr. Otávio de qualquer E eu forma. respondo tudo, eu faço questão, eu respondo os directs, eu faço lives, eu adoro essa interação cada vez mais. Eu acho super divertido e eu respondo todo mundo. Quem entrar no Instagram pode perguntar. Ah, maravilha. Olha só, aqui a live ela fica 24 horas, na verdade assim, o Instagram mudou. Então Vira a hora que IGTV. eu tenho vira IGTV, aí é fantástico, É, e fica para sempre. Quem entrou aqui agora e tá. perdeu alguma coisinha, vem assiste. E depois disso, Otávio, eu estou colocando também no meu canal do YouTube, porque as pessoas Bacana. também podem assistir, podem interagir também e conseguem pegar Legal. mais informações. Eu vou Então colocar também. Muito obrigado. eu queria te agradecer muito, viu? Foi muito. A gente esperou bastante por esse momento e realmente foi incrível. Você é uma Muito obrigado. pessoa muito querida.
E eu vou te falar, muito querida pela minha mãe, Dona Eli, pela Renata, pelo meu pai. Tudo Você, bem, você foi um médico que fez a diferença na vida da nossa família. Porque Ah, quem que tem legal. alguém que tenha vitiligo e tudo, sabe a angústia, a preocupação e tudo aquilo, sabe? Aham. E você Ah, sempre que foi bom. muito educado, muito solícito e Muito ajudou obrigado. muito a gente, viu? Então eu agradeço, aproveito o momento para agradecer e Muito agradecer a obrigado. live também, viu? Tá bom. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Adoro. Muito legal. Obrigado, Otávio. Uma boa noite para você. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, mais uma vez a gente está chegando aqui ao finzinho da nossa live. Tivemos uma experiência incrível com o Dr. Otávio Macedo. Para você que quer saber mais, que está perguntando, eu estou vendo que, olha, realmente vocês gostaram muito, porque é só comentário bacana, um monte de gente gostou, tirou dúvida, quer saber mais, segue o Dr. Otávio também nas redes sociais. Bom, ele é essa pessoa que vocês viram aqui agora, uma pessoa do coração que faz a medicina com amor, tratando de uma forma diferenciada coisas que são extremamente importantes para a saúde da pele, do cabelo, das unhas e do ser humano como um todo. Tá? Uma boa noite para vocês, bom descanso e amanhã, sextou.